Bom dia a todos. Vamos dar início aí à primeira sessão da manhã. Essa primeira mesa é sobre insuficiência renal aguda. A primeira palestra vai ser sobre uma atualização do CADIGO. Quem vai falar para a gente é a Lilian Pires de Freitas do Carmo. Ela é a coordenadora de serviço de nefrologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte. Doutora Lilian. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da diretoria da sociedade pelo convite e agradecer a presença de vocês aqui em pleno sábado de manhã. Eu me sinto... foi um grande prestígio para mim. Bem, então, essa vai ser uma aula, assim, nós vamos pegar o mais importante do novo guideline, que foi publicado agora em março, né, sobre insuficiência renal aguda. Então, aqui vocês vão saber, vocês vão sair super atualizados com tudo que sai, o que é importante vocês saberem desse novo guideline. Bem, primeiramente, eu não sei se os residentes todos já sabem, mas o CADIGO é uma fundação manejada pelo National Kidney Foundation com o objetivo de criar esses guidelines para melhorar a abordagem no mundo das doenças renais. Todos esses guidelines estão disponíveis gratuitamente no endereço do CADIGO. Inclusive, tem um de glomerulonefrites, que também foi recentemente publicado. Bem, então, como é que é a proposta? Eles reúnem um grupo de pesquisadores da área. Nós tivemos a participação do Dr. Emanuel Burdman, mas tem grandes nomes tem o Kellum, o Meta. Então, realmente, é um guideline que pode ser confiado. Bem, aqui é importante essa nomenclatura para vocês entenderem qualquer guideline. Isso aqui já qualquer guideline que vocês forem lendo, geralmente eles usam a mesma coisa. Então, tem o nível de evidência grau 1 e 2, e a qualidade da evidência, CA, B, C, D. Vocês vão ver que, assim, como na maioria dos guidelines de nefro, nós não teremos muito 1A, 1B, são poucos. A maioria não está graduada, é mais baseado em opinião de especialistas. Mas o mais importante, o que tiver 1A, 1B, é que é fortemente recomendado e um grau de evidência razoável. Então, toda vez que vocês forem ler, 1A, 1B, nossa, está ótimo. E nível 2 é sugerido, mas se não fizer também não está fazendo, não está cometendo nenhum pecado. Bem, essa vai ser a divisão da aula. A aula vai ter 5 etapas. A introdução, a definição de IRA, prevenção e tratamento da IRA, nefropatia por contraste e as intervenções dialíticas no tratamento da IRA. Essa é a divisão que está lá no guideline. Então, quando vocês forem ler, já vocês vão estar bem familiarizados com esse guia. Então, a primeira parte, introdução. É sempre bom, né, começar com a história, para a gente fica muito mais interessante aprender medicina. A injúria renalis, ela foi o primeiro relato dela foi em 1802, em manuscritos feitos por William Heberden. Em 1909, ela é descrita pela primeira vez num livro de medicina interna e foi descrita como uma doença aguda de Bright. Na Primeira Guerra, aparece a warfaringitis como o que depois, na Segunda Guerra, em 1941, vai ser melhor descrita por Bywaters e Bill como a Crush Syndrome, que era que foi no período de guerra, aparecia essa doença que culminava com alteração na urina e era uma doença extremamente grave que levava os pacientes à morte e rápido. Então, aqui, é só também a título de curiosidade, esse é o trabalho, né, do Bywaters e Bill. Ele está publicado, na verdade,
o Sejas, né, ele fez todos esses trabalhos clássicos da literatura, ele está disponível também, e aí ele mostra, o trabalho é impressionante porque tem as anotações à mão do débito urinário, do espanto que eles tiveram com aquela evolução dos pacientes, eram todos iguais, associados aos pacientes com lesões musculares graves, e tem as anotações até à mão desses dois autores, e aqui a maioria dos pacientes morreram, porque na época não tinham o que fazer, e isso aqui é o anátomo patológico, mostrando a deposição de hemoglobina nos túbulos. Bem, então, tudo começou lá há muitos anos atrás, mas, até recentemente, não havia um consenso na definição da insuficiência renal aguda. Mais de, pelo menos, 35 definições diferentes. E isso criou um grande problema para a interpretação dos resultados, para a interpretação de uma grande variação na incidência da insuficiência renal e no significado clínico, porque cada um adotava um parâmetro. Um era uma creatinina, outro era ureia, outro era só quem dialisava, outro não. E somente em 2004, um grupo de pesquisadores, né, que foi primeiramente o ADQI, eles se reuniram e falaram: nós precisamos padronizar, porque está inviável até comparação de estudos, nós precisamos mudar isso, ter algum conceito, padronizar esse conceito de insuficiência renal aguda. Então, a primeira coisa, isso é muito recente, é de 2004 para cá. Então, foi aí que surgiu o RIFLE, que nós vamos explicar direitinho nos próximos slides, mas isso teve a participação do Bellomo, do Kellum, do Ronco, e eles fizeram essa classificação, padronização. O mais importante aqui do RIFLE foi que, pela primeira vez, a IRA teve uma ampliação no seu conceito. Ela passou a ser considerada uma síndrome muito mais complexa do que a simples falência renal e necessidade de diálise. Agora começa a aparecer uma síndrome complexa que, desde pequenas alterações, de pequenas alterações da creatinina, já são consideradas uma injúria renal aguda. E aí começa a aparecer, muda o nome, e não mais insuficiência renal aguda. Aí já começa a mudança até do nome, lesão renal aguda, injúria renal aguda. Por quê? Agora, você tem qualquer insulto agudo, entra nessa síndrome complexa que está relacionada com pior desfecho clínico. Em 2007, um outro grupo de pesquisadores, na verdade, aí entra o Meta, aí eles pegam o RIFLE, tira o L e o E, fica só com o RIF do RIFLE, e acrescenta um critério mais sensível, que é um aumento pequeno de só 0,3 já configurava um primeiro estágio da injúria renal aguda. Nós vamos detalhar isso melhor. Bem, então, isso é importante, essa mudança no conceito de insuficiência renal nos últimos anos. E essa ampliação do espectro da IRA, desde discretas alterações até a necessidade de diálise. Isso que é muito importante, principalmente para os residentes, né? Porque o F, né, que é failure do RIFLE, quando você estuda os estudos que validaram, somente 14% dos pacientes faziam terapia renal substitutiva. Então, o resto dos pacientes tinha uma disfunção renal grave, porém nem dialisavam. Então, muito diferente do que a gente lidava com a IRA, só aquela hora que chama o nefrologista, porque está urinando mais, precisa dialisar. Bem, e outra coisa importante que apareceu nos últimos anos foram os estudos epidemiológicos, mostrando que pequenas alterações na função renal tinham impacto clínico negativo. Os pacientes morriam mais, eles tinham um desfecho pior. E, mesmo corrigindo para todas as outras variáveis, era um fator independente de mortalidade. Era marcador de pior prognóstico. E tinha uma relação linear que, quanto maior a disfunção, pior o desfecho clínico. E outra novidade que veio nos últimos anos também foi em relação à fisiopatologia da IRA. Antigamente, IRA era sinônimo de necrose tubular aguda, e necrose tubular aguda, IRA, pronto, e assim ficava, era isquemia, necrose tubular aguda e pronto.
Com a mudança, a etiologia da IRA nos últimos anos também mudou muito. Aparece agora, a principal causa vai ser a sepsis, e novos mecanismos de lesão começam a aparecer, tanto em trabalhos experimentais, né, principalmente nos trabalhos experimentais. E qual que foi a grande decepção? Os trabalhos de biópsia em IRA não mostram necrose tubular aguda. Isso, toda vez que eu mostro esse slide aqui, sempre as pessoas ficam indignadas. Quando eu mostro que na IRA séptica, pelo menos o que tem na literatura, não mostra necrose tubular aguda, a grande minoria tem necrose tubular aguda, é quase uma... as pessoas ficam indignadas. E eles me perguntam, então, o que tem? Não tem nada específico. Vai desde normal até alterações no glomérulo, alterações totalmente inespecíficas. Mostrando, assim, a fisiopatologia ela é muito mais complexa do que o simples baixo fluxo renal. E já existem trabalhos mostrando que, na IRA séptica, o fluxo pode estar aumentado. Então, assim, isso foi outra mudança de paradigma. Então, nós mudamos o conceito e nós mudamos também a explicação fisiopatológica. Agora aparece a disfunção endotelial, a inflamação sistêmica, estresse oxidativo, trombose intrarrenal. Então, isso é a parte da introdução que eu queria que vocês guardassem. Em relação à definição, então, a questão do nome, né, que agora é injúria renal aguda ou lesão renal aguda, esse conceito de que ela é uma síndrome clínica complexa, de várias etiologias, multifatorial na maior parte dos casos. E em relação às alterações discretas, e mesmo a IRA reversível, aquela irinha que a maioria dos pacientes que internam faz, tem importância clínica e está independentemente associada com mortalidade. A IRA ela é comum, ela é perigosa e mais ela é potencialmente tratada, porque desde que você diagnostique precocemente. É aí que a gente entra na história, que começou a chover trabalhos que chamar o nefrologista precocemente muda a evolução da insuficiência renal. Bem, então, a detecção precoce, porque quando a gente é chamado, a gente tem intervenções que melhoram. A gente sempre encontra alguma droga nefrotóxica, algum antibiótico que não foi corrigido, a gente faz diferença. Isso já está comprovado em vários trabalhos. A gente quando essa filosofia começa, a gente só não dá conta muito do trabalho, porque o trabalho se multiplica, né? Bem, então, isso aqui é muito importante para os residentes, porque isso aqui cai na prova, e isso aqui tem que saber, até para ler os trabalhos. Bem, então, isso aqui foi o RIFLE. O RIFLE, lá em 2004, que foi o Bellomo, o Ronco, Kellogg, eles fizeram essa divisão. Então, o Risk, Injury, Failure, que aumento de 1,5 vezes, aumento de 2 vezes, aumento de 3 vezes. Então, tinha o critério pela creatinina e o critério pelo débito urinário. Quando vocês comparam com o AQIM, que foi de 2007, que é quando o meta entra na história, você vai ter o estágio 1, 2 e 3, que, na verdade, são equivalentes. E o que mudou? Você vê que o critério de débito urinário ele fica igual. O que muda é esse 0,3 de creatinina e o período do diagnóstico. Aqui, o AQIM fala, se tiver aumento de 0,3 em 48 horas, a gente já está classificado como AQIM 1. Aqui era um prazo de 7 dias. Tá? E o AQIM, o que ele fez? Ele tirou essa parte de prognóstico e só manteve a divisão em relação a score de gravidade. Tá? Por que eu estou perdendo um pouco mais de tempo aqui? Porque o que há de novo no CADIGO foi a classificação. Que, na verdade, o que o CADIGO fez? Tudo bem, tem o RIFLE, tem o AQIM, mas ninguém está usando isso na prática, está confuso. Vocês colocaram duas coisas muito parecidas e nós precisamos facilitar, fazer um guia prático. Então, o que o CADIGO fez agora? Agora tem uma outra classificação. É a classificação do CADIGO, que, na verdade, o que ele fez? Já que nós temos, tanto o RIFLE quanto o AQIM, são classificações validadas já,
tiveram vários estudos que validaram as duas classificações, então já tem literatura suficiente para a gente usar o que já existe na literatura, vamos só facilitar. E aí eles juntaram. Agora, então, a classificação é do CADIGO, né? O CADIGO 1, 2 e 3. Então, essa é a nova classificação do guideline, que, na verdade, o que ele fez? Ele juntou os dois. Então, agora, você pode classificar, ele pegou o 03 aqui, juntou aqui e tirou, manteve o AQUIM, né? Manteve um AQUIM, só que com todos os critérios, porque ele mantém os 7 dias. Então, ele manteve o rifle também, o RIF, né? Então, essa é a nova classificação, e isso é o que é de novo. E, lógico, quando sai alguma coisa nova, já começa a chover trabalhos. A gente já sabe que para o Congresso já tem vários grupos já estudando isso. Então, vamos ver agora se esses dois, apesar de serem amplamente estudados e validados, se agora que a gente juntou, se vai ficar melhor ainda. Então, já tem sido trabalhos para estudar essa questão. Então, isso é o que há de novo. Então, só tirou aqui e juntou essa parte. Bem, em relação à prevenção e tratamento, não há nada novo. Então, em relação ao choque, você precisa usar vasopressores, né? Ter protocolos para manejo de hemodinâmica e de oxigenação no período perioperatório. O controle glicêmico não é tão estrito, baseado nos últimos estudos, o Nice Sugar, que foi, isso é mais quem trabalha com TI sabe, que não é um controle tão estrito, porque o controle rigoroso matou mais. Um suporte nutricional de 20 a 30 e dieta integral. Isso aqui são mais recomendações gerais para qualquer paciente de CTI. Em relação a diurético, é importante, assim, ele não deve ser usado para prevenir IRA, mas isso de todos nós sabemos, e ele deve ser usado para controle volêmico, porque hoje todos os trabalhos de balanço positivo aumentam a mortalidade. Então, se você pode lançar a mão do diurético para controlar o balanço, ótimo. Dopamina, não é para usar. Apesar de quem ainda tem uns velhos aí que trabalham, umas pessoas que não são preparadas, que ainda dão plantão, amam colocar dopamina para aumentar a diuresia. Não é para dar aí de evidência 1A. Olha, poucas coisas têm evidência 1A, isso tem. No caso do aminoglicosídeo, sempre, óbvio que é para evitar, mas se não é inevitável, o ideal é uma dose única diária, e é 2B. Então, é um grau de evidência razoável. E o ideal é que tenha monitorização dos níveis séricos. Em relação, sempre preferir as formulações lipídicas de anfo-B. E, no caso, se você tem a opção de usar antifúngicos azólicos no lugar de anfo, é melhor usar. Em relação à ressuscitação volêmica, é outra coisa que a gente pega muito no CTI, o tal do Voluvem. Não sei por que o povo gosta, mas não é para dar. Ele aumenta a insuficiência renal, aumenta a terapia renal substitutiva. Os pacientes morrem mais. E essa semana saiu, 27 de junho, o trial que todo mundo estava esperando, que é o 6S Clinical Trial. Não é para dar, aumenta a mortalidade e o paciente tem mais insuficiência renal aguda. E podem olhar, na hora que vocês pegarem lá, pega a ficha anestésica, vira e mexe um anestesista, manda Voluvem na sala. E aí o paciente sai com insuficiência renal, porque teve hipotensão, sangrou, e ainda, para completar, ganhou muito Voluvem. E antes, achava-se que esse de baixo peso não causava, mas causa também. Tá? Então, isso aqui é prático. E isso aqui, em relação à prevenção, é tudo que a gente já faz quando passa lá no CTI para ver. Então, vamos suspender as drogas nefrotóxicas, garantir o balanço, o volume, né, o status volêmico, evitar a hiperglicemia, monitorar o débito urinário, creatinina, que não tem nada, não tem muita novidade. Em relação à nefropatia por contraste, também não teve novidade. Eu só trouxe uma novidade porque, como a gente lida com outras especialidades, os cardiologistas estão que vomitam um trial aí para a gente do N-acetilcisteína, né? Então, eu até trouxe aqui para vocês estarem sabendo direitinho esse trial para poderem argumentar com eles. Bem, então, em relação à nefropatia por contraste, sempre usar a menor dose. Primeiro, você tem que descartar outras causas, né? Sempre avaliar o risco do seu paciente antes de um exame contrastado. Se for de alto risco, sempre tem que ter uma função renal.
considerar outros exames alternativos, usar a menor dose de contraste possível e contraste isoosmolar ou de baixa osmolaridade. Está comprovado já que diminui a nefropatia por contraste. E o que é evidência 1A na nefropatia por contraste? Expansão volêmica com soro ou bicarbonato. Então, suspenda o diurético, hidrate seu paciente ou com soro ou com bique. O mais importante é hidratar. Teofilina não adianta e não precisa indicar hemodiálise profilática. Isso não existe, não tem evidência na literatura, viu? Que eles adoram também pedir para a gente dialisar o paciente que vai fazer contraste. Em relação à N-acetilcisteína, isso é muito crença. Eu fui praticamente catequizada com o NAC, porque a doutora Lúcia, o doutor Seguro amam, tipo, quase uma paixão assim, pessoal da N-acetilcisteína. Então, a gente sempre usou muito a N-acetilcisteína. Então, quando saiu esse trial, que foi o ACT trial, foi publicado, eles apresentaram os resultados o ano passado no Congresso de CARD, foi publicado no fim do ano, até de um grupo brasileiro, que falou assim, olha, nós fizemos um trial com 2.000 pacientes, eles tinham alto risco para insuficiência renal e não fez menor diferença da UNAC. Então, acabou, fechou essa história. E logo, o pessoal já tinha, os cardiologistas do INCOR já voltaram, não, vamos, suspende todo mundo, ninguém mais vai tomar agora N-acetilcisteína. E porque não teve a menor diferença. O doutor Seguro ficou muito triste, a doutora Lúcia, todo mundo triste, mas... só que, assim, considerações em relação a esse trabalho, é só importante chamar que, assim, não está fechado. Apesar da N-acetilcisteína não conseguir mostrar, não está errado dar, porque esse fator de risco que eles consideraram aqui tinha, na verdade, assim, a porcentagem de pacientes com creatinina acima de 1,5 nesse trabalho era muito pequena. O que eles fizeram? Era um monte de paciente idoso, calculava lá o clearance de creatinina, qualquer alteração discreta ele já considerava como doença renal crônica fator de risco. Então, o que eles... isso está até no comentário do Up to Date, quem quiser ver direitinho, comentando sobre esse trabalho. Então, conclusão, você pode dar ou pode não dar, mas se o cardiologista falar assim, isso não presta para nada, não é bem assim. Bem, em relação às intervenções dialíticas no tratamento, também não tem nada novo, só vamos fechar algumas questões. O tempo, o início de diálise não está definido, a decisão é baseada no nefrologista mesmo. Quando tem hipervolemia, quando tem alteração hidroeletrolítica, nós não temos muita dúvida, fácil indicar. O problema é quando não tem esses fatores. Antigamente, teve uma época aí que todo mundo indicava muito precoce diálise. O que aconteceu foram que saíram estudos que mostrou que realmente não influencia o desfecho, até alguns desfechos negativos em alguns trabalhos. Então, a decisão é do nefrologista, tem que ver o quadro clínico como um todo. O paciente tem uma condição que precisa negativar a balança e não está conseguindo, está com uma disfunção, vamos indicar mais precoce. Se não, vão dar um tempinho, às vezes ele recupera, porque você tem os riscos do procedimento e existe dúvida na literatura se a questão em relação à recuperação de função renal. Bem, em relação à anticoagulação, na diálise, a recomendação forte é que agora, para terapias contínuas, o citrato é a grande vedete. Então, se tiver que escolher anticoagulação regional com citrato, se algum centro faz terapia contínua, essa agora é a recomendação, a primeira escolha. Bem, em relação a usar catéter de curta permanência, isso nada de novo, e a passagem guiada por ultrassom, que já era evidência 1A, continua com a evidência 1A. Acho que a gente precisa melhorar e correr atrás disso aqui. A gente precisa conseguir ter essa facilidade. Em relação a sítio de inserção, eles recomendam essa ordem, jugular direita, femoral aparece em segundo lugar, jugular esquerda e última opção subclave. Isso é outra coisa que a gente pena com os intensivistas. Todo mundo adora colocar um catéter de diálise na subclave, que a gente sabe que tem uma alta incidência de estenose. Lília. A última. Bem, as indicações esse é o último slide. As indicações de terapia contínua, que eles colocam só essas duas, que é instabilidade hemodinâmica e lesão aguda do sistema nervoso central. Isso aqui é o que tem uma certa evidência. Então, quando tem edema cerebral, aumenta a pressão intracraniana. A solução principal que deve ser usada é o bicarbonato. A dose, isso também não tem mais estudo correndo de dose, não. Isso aí já está uma coisa bem, não é para dar altas doses, não teve benefício. Então, de 20 a 25 ml por quilo. Então, um paciente de 70 quilos vai dialisar com 2,100
ml por hora. E essa aqui é a dose do KTV semanal. Bem, gostaria de agradecer. É isso que a gente tinha para passar para vocês. Obrigado, doutora Lília. Vou chamar o doutor Anderson Rodrigues. O doutor Anderson é especialista em medicina interna, coordenador da UTI da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, médico do Pró-Renal, Centro de Nefrologia de Barbacena e professor da Faculdade de Medicina de Barbacena. Bom, queria agradecer o convite para a participação também e já vou ficar um pouco mais feliz pela recomendação que foi dada pela Lília agora na apresentação dela do CADIGO, né? Que a gente vai bater uma parte agora em cima da desvolemia. E, com relação à desvolemia, acho que a importância maior que foi solicitada para a gente, a abordagem prática, nós vamos comentar a respeito muito em cima de diagnóstico, do que ficar discutindo justamente a melhor solução, o melhor tempo de diálise, uso de furosemida, etc. Tá? Não tem conflito de interesse nessa apresentação, embora às vezes possa aparecer. E o nosso problema começa com o brilhante Dr. Rivers, né? Quando ele descreveu a abordagem dos pacientes sépticos na emergência, ele teve um grande ganho, que foi levar alguns conhecimentos da medicina intensiva para a emergência, só que o nosso problema, conforme está descrito aqui nesse artigo, né, que foi publicado no CHEST 2008, né, ele usa uma frase que é de um jazzista, do Miles Davis, Less is More, e talvez seja por aí, porque quando a gente leva o conceito do Rivers para dentro da UTI, nós vamos pegar um paciente bem mais complexo, né, e talvez não seja tão simples assim sobrecarregar esse paciente de volume, e a literatura começa a mostrar definitivamente isso por volta de 2008, 2009, nos pacientes com sobrecarga de volume, né, que o acúmulo de líquidos era fator independente de mortalidade e também dizia para a gente a respeito de piores índices de recuperação de função renal naqueles pacientes que iam também para a terapia dialítica, né. Então, talvez o nosso maior problema seja avaliar a volemia desse paciente, né? Então, as 3 principais perguntas seriam isso: quem precisa de infusão de líquido, quem responde à infusão de líquido e o que pode piorar após a infusão dos líquidos, né? Então, é fácil para a gente saber que um paciente oligúrico com aumento de lactato, redução de saturação venosa central, esse paciente, com certeza, precisa de volume, né? Agora, quem responde à infusão de líquido, o que a gente tem na literatura considerado como padrão, são aqueles que têm, independente do método de análise, um aumento palpável no débito cardíaco, né? Isso, essa meta-análise perfaz de 40% a 72% dos pacientes que recebem volume. E aqueles pacientes que vão piorar após a infusão de líquidos, né? Os pacientes vão fazer maior hemodiluição, piora de troca gasosa, levando a efeitos danosos a respeito da reposição de líquidos excessiva, né? Então, o que a gente quer é o quê? O líquido tem que aumentar a pré-carga, esse é o básico, a gente dá volume para aumentar a pré-carga, né? E essa pré-carga tem que levar proporcionalmente o volume sistólico, isso que interessa para a gente quando a gente faz volume, né? E, infelizmente, esse dado aqui é de 98, mas, infelizmente, eu acho que ainda é a nossa realidade, a guia por pressão de capilar pulmonar e pressão venosa central, né, para avaliar pré-carga. Então, a gente tem os dados também dessa meta-análise, que apenas esses 2 trabalhos aqui que conseguiram diferenciar bem pacientes respondedores de não respondedores. E o interessante com relação a capilar pulmonar, dentro dessa mesma meta-análise, a gente tem apenas 2 trabalhos com significância estatística, que pela capilar pulmonar diriam quem era respondedor ou não, e inclusive um contrassenso que os respondedores tinham os maiores níveis de pressão de capilar pulmonar. Então, dificulta bem para a gente essa análise, provavelmente, né? Agora, por que isso acontece? A gente está avaliando pressão, né, especialmente a capilar pulmonar, a gente viu que tem um dado bem negativo, né? A gente está avaliando pressão para inferir volume, ou seja, eu mudo as unidades físicas de medida, né? Então, as variações que a gente encontra na própria fisiologia dos pacientes com distúrbios da circulação, né, que vão refletir em alterações de pressões transmurais dos vasos, do próprio coração, são incoerentes em relação à avaliação direta das pressões, né? Então, a gente tem que ter
um relacionamento de pressão diastólica final e volume diastólico, que seria o adequado, a gente tem uma proporção direta, mas, infelizmente, isso não é linear, né? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui de um paciente com cirrose, né, e um grande volume de ascite, se a gente for avaliar ele à luz do que a gente tem de conhecimento, ele vai ter um baixo volume diastólico final e uma alta pressão venosa central, e à medida que a gente faz simplesmente uma paracentese, uma administração de fluido, o débito cardíaco sobe, o volume sistólico aumenta e a pressão venosa central cai. Ou seja, uma inverdade que talvez esse paciente não precisasse de volume, né? E na curva de Frank-Starling também isso é muito notável, né? A gente pegar um ventrículo normal, a gente tem uma certa proporcionalidade a respeito de aumento de pressão e volume sistólico, mas em quem já tem falência ventricular, o mesmo aumento de pressão talvez não se traduza no mesmo volume sistólico, com certeza isso vai ser um pouco menor, né? Então, para corrigir esse problema das avaliações de pressão, para inferir volume, vários métodos foram criados para tentar resumir isso. O catéter Swan-Ganz volumétrico, né, que media o volume diastólico final do ventrículo direito, dessa forma daria para a gente uma fração de ejeção, ou seja, a gente já começaria a trabalhar melhor um pouco com volume, né? A avaliação por ecocardiografia da área diastólica final do VE, tanto por eco transtorácico ou transesofágico, mas principalmente transesofágico, e outras tecnologias que foram incrementadas, como o PICO, né, que vai medir o volume diastólico do ventrículo, o volume sanguíneo intratorácico, tudo isso por métodos de termodiluição, né? E, ultimamente, tem sido colocado também a variação da pressão de pulso, né, que guarda uma boa sensibilidade, boa especificidade, valores preditivos bem elevados em relação à avaliação da PVC, só que nós temos a inconveniência da variação da pressão de pulso dos pacientes terem que estar em ventilação mecânica, bem adaptados à ventilação mecânica, ou muito sedados ou bem coralizados, volumes correntes fixos, ou seja, a gente tem uma série de fatores que vão interferir na medida mais adequada dessa variação da pressão de pulso, embora ela guarde grandes relações de avaliação de volume, né, com a variação dessa chamada delta-PP, né? Bom, eu vou defender com vocês que agora, nos próximos minutos, a gente usar uma ferramenta que é o ultrassom, né? A gente tem trabalhado constantemente na UTI, na diálise também, com o ultrassom como nosso companheiro inseparável agora, né? E tanto na parte dos catéteres, que fica inviável a gente usar catéteres, então a gente tem 100% de catéter guiado por ultrassonografia, e, além disso, descobrimos o ultrassom e vamos avaliar ele agora com relação a ser uma ferramenta diagnóstica e de monitorização também para avaliação volêmica, né? E discutir se na avaliação do coração eu preciso ser um ecocardiografista para definir isso, a gente vai ver que provavelmente que não, né? E se é possível a gente trabalhar com essa tecnologia, às vezes conceitos que não são nossa familiaridade, e às vezes em pouco tempo, né? Bom, isso aqui são frases de John Forbes, né? Ele questionando se seria uma coisa válida ou não sei o quê, e isso aí, no século XIX, foi falado a respeito do estetoscópio, né? Então, hoje, duvido que tenha alguém que não use o estetoscópio. A gente vai tentar trazer esse conceito para o uso da ultrassonografia, né? E a gente tem trabalhos que mostram que médicos não ecocardiografistas com pouco treinamento conseguem uma reprodutibilidade de dados muito interessante, né? Nesse trabalho, 44 pacientes foram avaliados em UTI por intensivistas com treinamento em ultrassonografia, e o padrão ouro foi considerado ecocardiografista experiente ou titulado para isso, né? Os intensivistas não conheciam os laudos ecocardiográficos dos pacientes e tinham que responder uma pergunta simples: o ventrículo está normal, está com uma disfunção leve ou moderada ou uma disfunção severa? E nesse dado, a gente teve uma correlação de 92% dos intensivistas acertando em relação à função anormal, em ventrículos normais em 92% e anormais em 80% dos casos, ou seja, na pior das hipóteses, chega a 80% dos ecocardiografistas. Só para a gente poder entender como é que é essa filosofia, então, o eyeballing, ou seja, o treinamento visual, a gente vai fazer uma avaliação não
quantitativa, mas qualitativa desse ventrículo. Eu queria saber dos senhores o que os senhores acham a respeito desse coração. Se a função está normal, deprimida ou muito deprimida. Alguém quer arriscar? Normal? Bom, então tem que praticar um pouquinho o olho, porque está um pouquinho deprimido, né? Nessa situação aqui, talvez a gente veja um ventrículo um pouco melhor, né? E à medida que a gente compara, a gente vê a diferença de um ventrículo melhor para um ventrículo pior, né? Da mesma forma, em outros cortes ecocardiográficos também, um ventrículo com uma boa contratilidade, né? E aqui o exagero, né? Um ventrículo com contratilidade muito aumentada, que após um bolus de infusão volêmica, ele reduz o efeito hiperdinâmico e tem uma contratilidade um pouco menos aumentada. A outra parte para avaliação volêmica seria a avaliação da veia cava inferior, né? Que é extremamente fácil da gente poder avaliar, um dado muito fácil de poder a gente ter acesso, e o que a gente precisa saber da veia cava são as modificações a respeito da respiração, né? Em ventilação espontânea, quando a gente inspira, o diâmetro da veia cava reduz, quando a gente expira, esse diâmetro volta a aumentar, né? Então, essa aquisição é fácil, né? A partir de uma janela subcifoide, em corte transversal, a gente pode avaliar tanto na ultrassonografia convencional, que a gente chama de modo B, quanto também na aplicação do modo M, em que a gente vai ter a variabilidade desse diâmetro de acordo com o ciclo respiratório. Bom, aqui um outro teste visual, né? A gente vê a cava, né? À medida que tem a inspiração, o diâmetro dessa veia cava praticamente não se altera, né? E quando a gente tem uma situação desse tipo, provavelmente esse paciente já está adequadamente ressuscitado do ponto de vista do volume, e o exagero, né? Uma veia cava extremamente túrgida, que não tem variação nenhuma com relação ao ciclo respiratório, também a gente não tem dúvida que esse paciente provavelmente não precisa de volume. Agora, esse aqui, né, que é o paciente que a gente mal enxerga a veia cava, uma veia cava que a gente chama de colabada, né, esse paciente, com certeza, ele precisa de volume, né? E tem sido uma realidade muito grande a gente trabalhar com isso. E a gente trabalha para inferir, né, as variações da pressão venosa central a respeito da variação do índice de veia cava inferior, né? A gente trabalha com valores do ponto de corte 50%, acima de 50% são pacientes teoricamente hipovolêmicos, e aqueles que variam menos de 50% ou não variam nada, tendem a ter estimativas de PVC mais elevadas, né? E, quando a gente traz isso para a ventilação mecânica, que às vezes o paciente com lesão renal aguda grave, ele vai apresentar necessidade de suporte ventilatório, a gente trabalha com um mecanismo inverso, né, porque na ventilação mecânica as pressões são positivas e, na verdade, na inspiração o diâmetro da cava aumenta e, na expiração, o volume da cava diminui. E esse trabalho aqui, a respeito de fluido-responsividade, em 20 pacientes sépticos, ele mostra para a gente um dado interessante. Eles consideravam os pacientes respondedores a volume aqueles que tinham um aumento de 15% de débito cardíaco após a infusão de volume. As variáveis que foram analisadas no tempo 0, antes da infusão, e no tempo 1, depois da infusão, todos os parâmetros considerados como, hoje em dia, a gente, para ver a fluido-responsividade, todos foram significativos, exceto a frequência cardíaca, só que, quando comparados os grupos de acordo com o critério de respondedor e não respondedor, nenhum desses valores foi significativo, mas o índice de variação da veia cava inferior foi o único que guardou significância estatística importante, né? E esse índice ele foi utilizado o ponto de corte de um índice de distensibilidade de 18%, né? Aqui uma foto do trabalho, também como que eles obtinham as amostras, né? Então, esse paciente que tinha variação 0 da cava, o índice cardíaco dele antes e depois da infusão de volume, e o paciente que tinha uma distensibilidade de 95% do débito cardíaco dele antes e depois da infusão de volume, caindo assim de distensibilidade, melhorando o débito cardíaco também. Esse cara era respondedor. E aqui a análise da curva ROC entre
o índice da veia cava inferior, o índice de sensibilidade e a PVC, mostrando grandes relações de sensibilidade e especificidade. Bom, na ventilação espontânea é fácil. PVC baixa, a gente dá líquido. Então, a gente transforma isso para o paciente, se a cava colaba, a PVC está baixa, a gente dá líquido para eles. E se o colabamento é maior que 50%, infere PVCs menor do que 8%, com 90% de especificidade e sensibilidade. Tá? Agora, se a cava não colaba ou não se distende, aí começa o nosso problema. Esse paciente ainda assim pode ser respondedor, porque ele pode precisar de um pouco de volume, porque o ventrículo pode estar falhando. Para isso, a gente vai ter que avaliar o coração. E a gente já viu que, pelo menos, com o treinamento, isso pode se tornar possível, né? E a gente vai avaliar esse coração qualitativamente ou quantitativamente, não interessa. E outra coisa importante, a elevação passiva dos membros, uma manobra simples que a gente pode fazer sem ter que ofertar volume extra para o paciente, porque nós vamos só mobilizar o sangue que está na circulação venosa dos membros inferiores. Isso funcionaria como um bolos de solução. E, se a gente avaliar esse débito cardíaco antes e depois, aumentos na casa de 10% a 12% de débito cardíaco, esse paciente tem uma boa correlação para ser fluido responsivo. Aqui, como a gente executa a medida, né, esse é um filmezinho nosso, a gente fez um corte longitudinal do coração, a gente faz a medida da via de saída do VE com a válvula aórtica aberta, né? Aqui, um corte de 5 câmaras, para a gente poder obter a janela da via de saída do ventrículo esquerdo, onde a gente faz uma amostra de Doppler pulsado, obtém o que a gente chama de VTI, informa ao aparelho a frequência cardíaca, e, dessa forma, a gente consegue medir o débito cardíaco, está aqui embaixo no relatório, de 2,50 litros por minuto. Agora, tem um dado interessante de um filme utilizando a tecnologia PICO, né, que dá o débito cardíaco contínuo por modo de diluição transpulmonar. A gente vai mostrar aqui a manobra de elevação dos membros inferiores e sua relação com o débito cardíaco nos pacientes que seriam respondedores, né? Então, após a elevação dos membros a 45 graus, a gente vê aqui a leitura imediata do débito cardíaco elevando em tempo real, e isso mostrando a fluidirresponsividade desses pacientes, né? Só que, quando a gente vai fazer o método do Piniquim, né, que é o nosso, né? Aqui é um filmezinho lá na nossa UTI, o acadêmico que filmou, não sabia filmar direito, né? Mas, de qualquer maneira, a gente obteve a via de saída, a gente obteve os 5 câmaras, fizemos a amostra do Doppler pulsado, marcamos ali agora para a gente obter o VTI, né, dessa via de saída, informamos em seguida a frequência cardíaca para o aparelho, né, no caso 98, e deu para a gente um débito cardíaco de 2,50, perdão, que esse paciente é da diálise, foi feita a manobra de elevação, igualzinho do outro vídeo, né? Isso é um acadêmico segurando as pernas. E a gente tem a elevação do VTI, e a elevação do débito cardíaco para 2,87. Esse paciente é o paciente saindo da diálise, ou seja, esse paciente, quando sai da diálise, ele está hipovolêmico, né? Então, mostra a relação do aumento que a gente pode ter de um paciente que a gente conhecia a hipovolemia dele para um aumento de cerca de 15% do débito cardíaco com a manobra de elevação de membros inferiores. Esse é o da UTI, né? Então, a gente já viu ali uma cava muito distendida, sem variabilidade, um débito cardíaco de 1,92, a manobra de elevação, de novo, do acadêmico artista, e 1,94, ou seja, esse paciente não era respondedor a volume, né? E a outra parte que a gente tem que avaliar é o ultrassom de pulmão, que muitos talvez desconhecem que possa ser usado o ultrassom para avaliar pulmão. E a gente tem dados muito interessantes na literatura, comparando com raio-x, pressão de capilar pulmonar, pico, inclusive alguns trabalhos comparando com tomografia também. E eu não vou entrar em detalhes, a formação dos artefatos do pulmão, né, que mostra as diferenças que possam acontecer em pulmões secos e em pulmões úmidos, né? Aqui, como ele se aparece no ultrassom para a gente, ou seja, um ultrassom dessa forma do pulmão traduz que o pulmão tem líquido. Aí talvez a dificuldade seja a gente correlacionar líquido pré-existente por reação inflamatória, por hipervolemia, né? Oi?
Aqui a gente tem a correlação desse trabalho, né, com relação à água extravascular pulmonar, né, com sensibilidade de 90% a 98%, se esse ultrassom fosse negativo para a linha B, ou seja, se não tem linha B, eu posso afirmar que esse pulmão está seco, né? E nos pulmões que estejam úmidos, aqueles com água extravascular pulmonar aumentada, a gente tem as linhas B com 90% e 86% de especificidade. E esse trabalho, que vai ser revisto agora, já está para liberar a publicação agora em 2012, né? A avaliação das linhas dos padrões A e B, dos pacientes com alterações de volemia, e pressões capilares pulmonares menor que 13, guardam um valor preditivo positivo de 91%, pacientes com pressões capilar menor que 18, valor preditivo positivo de 97%. Né? E, enfim, 2 algoritmos de sugestão, né? Paciente em ventilação espontânea, a gente avalia a função cardíaca. Funções cardíacas marcadamente deprimidas, a gente pode fazer a elevação de membros inferiores. Se o débito cardíaco aumenta em 12%, a gente pode ofertar volume a esse paciente e reavaliar no segundo momento, senão a gente tem que entrar com aminas para esse paciente. Se a função cardíaca é normal, a gente analisa também a veia cava inferior. Se o colabamento é menor que 50%, volume. Se o colabamento é maior, se ele é menor que 50%, a gente faz a manobra de teste. Se ele é maior que 50%, esse paciente pode receber volume. E nos pacientes em ventilação mecânica, o que muda, a gente vai avaliar a distensibilidade da veia cava, que passa a ter um ponto de corte de 18%. Aqueles que distendem muito, volume. Se distendem pouco, já podemos iniciar aminas, porque eles estão ressuscitados do ponto de vista volêmico. E se a gente ainda tem que ver se vai precisar de alguma abordagem específica para o coração, a mesma avaliação dos membros inferiores. Então, acho que, a partir de agora, a gente tem uma ferramenta não invasiva, uma ferramenta que pode ser utilizada em vários aspectos, inclusive para a gente ver agora monitorização e essa questão dos fluidos, que é muito importante. Então, acredito que a gente não vai precisar mais ficar testando para esperar sair urina na bolsa e a gente tem que fazer, na verdade, adivinhações, né? Muito obrigado. Obrigado, doutor Anderson. Agora é o doutor Fernando Eugênio, vai falar um pouquinho de terapia contínuas versus terapias intermitentes. O doutor Fernando é médico nefrologista, músico, artista, escritor da Nefrosul de Varginha. Então, gente, eu queria agradecer muito ao convite da comissão organizadora, que, na verdade, muito mais que comissão organizadora, para mim, são de amigos, né, especialmente na pessoa do Ricardo. Dizer que é verdade mesmo, eu estou com uma música minha que está entre as 10 músicas mais tocadas no Brasil hoje. Eu estou fazendo renascer a banda J Quest com a música chamada Mais Perto de Mim, que fala sobre fidelidade. Aquela letra é uma música minha. Vocês podem continuar comprando lá para me ajudar. Bom, então, quando me foi proposto falar sobre terapia contínua e terapias intermitentes, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto assustado, apesar de trabalhar muito mais hoje, né, na questão do intensivismo do que na nefrologia. Mas, recordando um pouquinho, e já ajudado bastante por você, a gente, relembrando um pouquinho no início da década de 80, que a gente tinha como parâmetros de tratamento da doença renal aguda, e já falando agora, então, de lesão renal aguda, a diálise peritoneal e hemodiálise intermitente, o que nos remete fatalmente a lembrar de acetato, cuprofane, máquina sem ultrafiltração, e, portanto, hipotensão arterial e desequilíbrio hidroeletrolítico, que, na verdade, eram os temores que a gente sempre teve, usando esse tipo de metodologia de trabalho, de ferramentas de trabalho. Também, ainda na década de 80, eu queria deixar claro que isso aqui, tudo que me passou foi o Sérgio, porque eu não sou dessa época, eu não vi nada disso, o Sérgio é que me orientou para falar sobre isso. Então, em 80, começa a surgir uma outra estratégia de abordagem da doença renal aguda, da insuficiência renal aguda, que seriam os procedimentos contínuos, mas, naquela ocasião, ainda arteriovenosos. E vários trabalhos começaram a surgir naquela época, em 81, 85, considerando como uma nova forma de terapia de reposição renal. E o interessante disso é que eles consideravam aquela metodologia como não havendo necessidade de pessoal treinado, sem custo de investimento em máquinas, procedimento simples, com ótimo controle do balanço hídrico, possibilidade ilimitada de nutrição parenteral, uremia adequada e continuamente controlada. Ou seja, uma coisa que para mim parece completamente diferente.
até porque tinham punções arteriais, isso era difícil, você acertava a primeira, a segunda já dava problema, hematoma, enfim, era uma coisa bastante complicada. Mais recentemente, ainda nessa vertente do tratamento contínuo, surgiram outras modalidades mais interessantes. Bom, então, dentro dos métodos contínuos, a gente não vai explicitar muito sobre cada um deles, porque o que eu vou colocar é literalmente um versus o outro, mas falando da hemodiálise venovenosa contínua, da hemofiltração venovenosa contínua, da hemodiafiltração e da ultrafiltração contínua isolada. Os métodos intermitentes, que seriam a hemodiálise intermitente clássica, os métodos híbridos, que seriam a hemodiálise lenta, SLED e EDD, e a diálise peritoneal, que também tem o seu lugar e a sua aplicação na doença, na insuficiência renal aguda. Forma intermitente e também contínua. Muito bem. O que a gente consegue ver de diferença, na verdade, entre eles, seria fluxo de diálise, que é muito maior na hemodiálise intermitente, no procedimento intermitente, a taxa de ultrafiltração, também, isso é ml por hora, e o tempo, que no procedimento intermitente é bem menor, tempo de tratamento de 2 a 4 horas. Bom, quando então foi proposto que eu falasse sobre terapia contínua versus terapia intermitente, eu mudei isso para terapias contínuas são melhores que terapias intermitentes. E aí, isso também nos leva a uma pergunta clássica em terapia intensiva, que é suporte dialítico na IRA, quando, quanto e como. E nós vamos tentar resolver esse como. E como é que eu vou ver isso? Através dos trials. E os trials eles se basearam sempre nesse tripé. Os resultados que eles buscavam em cada trial eram sobrevida, recuperação da função renal e custos. A maioria dos trabalhos focavam esses endpoints. Bom, vamos lá. Esse primeiro trabalho, que foi em 2001, do grupo da Bélgica, um grupo belga, colocando as vantagens teóricas e as desvantagens do procedimento contínuo. Ficava muito bonito, estabilidade hemodinâmica, recuperação da função renal, correção da acidose metabólica, biocompatibilidade, correção da malnutrição, remoção de citocinas e solutos e uma maior sobrevida. E tendo como desvantagem a necessidade de anticoagulação contínua, que hoje se resolveria com a questão do citrato. E a imobilização prolongada e maior custo. A gente sabe que um paciente que está numa UTI com IRA é um paciente que também tem que fazer outros procedimentos. Então, quanto mais tempo ele fica imobilizado e fazendo um procedimento que é muito contínuo, muito tempo, dificulta essas novas situações que eles expostos, por exemplo, de exames, enfim. A imobilização prolongada acaba sendo ruim. Mas, de qualquer maneira, esse mesmo trabalho, baseado nesse tripé, sugeria que o procedimento contínuo era mais interessante, porque mantinha uma estabilidade hemodinâmica melhor, correção da hipervolemia e remoção de solutos. E, a partir daí, já aventaram a possibilidade de SLED ser uma alternativa. Lembrando que a SLED é um método que a gente usa baixo fluxo de sangue, baixo fluxo de dialisato e de 6 a 12 horas por dia. Portanto, a gente considera como híbrido, porque até eu teria condição de ter mais tempo também de trabalhar com esse paciente em outras atividades. E com a vantagem de ter um menor custo e menor tempo, então, dessa imobilização, como eu disse. Bom, 2005 são vários os trabalhos, eu vou trazer poucos aqui, porque, na verdade, a gente não tem muito tempo, mas em 2005 é publicado também sempre isso, qual seria a melhor escolha para tratar a IRA, tratamento contínuo ou intermitente? As mesmas coisas. 2007 também um novo trabalho publicado. E o que a gente vê é o seguinte, a terapia contínua não diferiu da terapia intermitente com respeito à mortalidade intra-hospitalar, mortalidade na UTI, número de sobreviventes dependentes de diálise, instabilidade hemodinâmica ou hipotensão e necessidade de drogas vasoativas. Isso não mudou em absolutamente nada. Então, fica para a gente isso. Em pacientes hemodinamicamente estáveis, a modalidade da terapia de reposição renal não parece influenciar os resultados. E, portanto, a preferência do procedimento contínuo sobre o procedimento intermitente nestes pacientes parece injustificável à luz das evidências atuais. Continuando com mais alguns trabalhos, eu sei que aí de trás não é impossível de ler isso aqui, porque ontem eu sentei para exatamente ver isso. Esse trabalho foi publicado em fevereiro de 2008, no JAMA, pelo grupo do Canadá, e eles viram exatamente isso. Foram 173 artigos revisados. Desses 173 artigos revisados, somente 38 foram considerados interessantes para serem estudados.
sendo 30 controlados e randomizados e 8 estudos prospectivos de coorte. Bom, e, na verdade, eles não demonstraram, não tiveram nenhuma diferença clinicamente relevante entre quando comparavam todas as causas de mortalidade e a necessidade de diálise naqueles que sobreviviam. Então, com RR, mostrando tanto em procedimentos contínuos versus intermitente, e intermitente, inclusive, versus SLED, um RR absolutamente igual. Esse trabalho foi conduzido pelo Dr. Panu, que é um estudioso de doença renal aguda. Ainda em 2008, em outubro, foi feita uma revisão sistemática, também comparando os dois procedimentos no paciente com injúria renal aguda. Esse trabalho ele combinava 2 assuntos, IRA e terapia de reposição renal. Foram dados eletrônicos obtidos entre 69 e 2007, comparando, como eu disse antes, mortalidade e dependência de diálise. E o que eles chegaram? Comparado com a hemodiálise intermitente, os procedimentos contínuos não oferecem grandes vantagens com relação à sobrevida ou independência dialítica. Considerando os custos e potenciais desvantagens, é imperativo identificar os subgrupos de pacientes com IRA que terão maior benefício com a terapia contínua. Quer dizer, parece para a gente muito claro isso. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, eu poderia ter trazido até um pouco mais, mas até para mostrar a dificuldade. É conduzido pelo Dr. Robert Lins, que é o do grupo da Antuérpia, na Bélgica, e esse estudo, ele selecionou os pacientes que tinham uma creatinina acima de 2 mg por decilitro. Foram incluídos nesse estudo 1.303. Desses 1.303, eles não precisaram de terapia renal, 653. Mantiveram 650 como elegíveis para o trial. Desses 650, 344 saíram por razões não médicas, razões médicas e por razões desconhecidas. Então, restaram 316 pacientes que foram randomizados para terapia contínua e terapia intermitente, 144 para intermitente e 172 para contínua. E o que eles queriam saber mais era com relação à mortalidade no 30º dia e no 60º dia, esse dentro da UTI e dentro nos dias em hospital. A gente vê a curva absolutamente igual. Não houve diferença nenhuma, nem com relação à mortalidade no 30º dia e no 60º dia. Esse talvez seja o trabalho mais elegante que a gente pode ver, também é uma meta-análise conduzida pelo Dr. Rinaldo Bellomo, né, que é realmente talvez uma referência maior que a gente tem em terapia intensiva, e na IRA, mostrando também a dificuldade. Foram 1.550 citações identificadas. Dessas 1.434 foram consideradas como não relevantes, quer dizer, um absurdo. Restaram 116 artigos. Desses 116 artigos, 107 foram excluídos. E por quê? Porque eram estudos observacionais, eram revisão de artigos, ou era somente procedimento contínuo, procedimento intermitente, enfim, publicação duplicada, estudos pediátricos, quer dizer, vários problemas assim, muito básicos que a gente percebe, então, que a condição era muito ruim. E restaram, então, 9 trials randomizados, que foram incluídos, então, nessa meta-análise. Desses 9 trials, 6 trials foram publicados em jornais, 2 abstracts e uma publicação como tese de graduação. Para vocês verem que a coisa fica meio complicada. O que eles concluíram, e aqui eu não vou fazer essa maldade com vocês, mas, na verdade, é que a terapia, a modalidade inicial de reposição, parece não ter afetado, não afetou a mortalidade ou a recuperação da função renal, tornando esses pacientes, então, independentes de diálise crônica. Então, ele sugere até aqui que há necessidade de trabalhos de melhor qualidade, com melhor desenho. Mais recentemente, agora, pouco mês atrás, agora, abril de 2012, foi publicado no NDT, esse pelo grupo da Eslovênia, quem está de trás aí não vai acreditar, mas aos 60 dias a mortalidade acumulada. E aos 60 dias, comparando hemodiálise versus hemofiltração, foi absolutamente igual. Bom, aqui a gente pode ver com um pouquinho mais de detalhe, então, mortalidade com 60 dias, mortalidade com 30 dias, mortalidade intra-hospitalar, recuperação da função renal foi absolutamente igual, tanto no grupo de hemofiltração quanto no grupo de hemodiálise intermitente. Não houve nenhum sinal a favor do procedimento contínuo. Daquele tripé que a gente falou, então, de sobrevida, recuperação da função renal, custos. Isso
bem pouquinha coisa, só para a gente entender. Esse trabalho foi conduzido pelo grupo, pela Clínica Mayo, né, o grupo de Minnesota, e então ele analisou, fez uma análise comparativa dos custos. Foram 2 hospitais de cuidados terciários em Minnesota e pacientes criticamente enfermos e que necessitavam, então, de diálise e foram analisados com insuficiência renal aguda, obviamente. E eles chegaram a esse valor, hemodiálise com 93,6 e contínuo 140,7. Conclusão do trabalho, é aqui embaixo, sugerindo que os custos podem ser significativamente diferentes entre os 2 procedimentos, a despeito dos resultados, inclusive quando a gente faz pareado a severidade da doença. Porque a gente tratar de uma insuficiência renal aguda por picada de cobra e uma insuficiência renal aguda por um quadro séptico é completamente diferente o custo de um e de outro. Então, vamos lá. Esse outro trabalho, também publicado há pouco mais de um ano atrás, em 2011, discutindo a respeito dos aspectos financeiros da terapia de reposição renal. E eles concluíram o seguinte: estudos de diferentes centros sugerem que os procedimentos contínuos apresentam maior custo. Entretanto, os custos permanecem relativamente pequenos quando comparados com os custos projetados da manutenção em diálise crônica dos sobreviventes que não recuperaram a função renal. Na verdade, isso aí infere, nos dá a sensação de que eles estão alegando que o procedimento contínuo faz com que o paciente também tenha uma sobrevida maior. Mas isso, ou que eles também recuperam a função renal naqueles que sobrevivem. Isso não é verdade, como a gente mostrou em todos os trabalhos. Então, eu acho que esse trabalho é destituído de validade. E ele até coloca que são necessários novos trials no futuro. E eu termino praticamente agora, e quando a gente fala que termina, porque eu vi todo mundo fazer isso ontem, a gente fala, esse é o último, aí tem mais 12. Então, vocês podem se preparar. Então, esse aqui é o nosso querido Mehta, Ravindra Mehta, e ele fez esse editorial, que foi publicado em 2007, no Clinical Journal of American Nephrology, Society Nephrology, ele fazendo exatamente essa questão, olha, nós não estamos subindo na árvore errada, não, nós estamos entrando na barca errada, nós estamos desperdiçando dinheiro, o que nós estamos fazendo? Então, e ele, concluindo o que ele fala, é isso, ó. Devemos entender que os métodos intermitentes, contínuos e híbridos apresentam vantagens específicas e que devem ser aplicados de acordo com a necessidade dos pacientes críticos. Melhor que lamentar a ausência de dados que comprovem a superioridade dos procedimentos contínuos, devemos aprender a usar cada técnica de forma otimizada. Essa eu acho que é a grande conclusão que o nosso maior sábio aí de lesão renal aguda, Dr. Mehta, nos passa. Como o Sérgio me ligou, mandou e-mail, sinal de fogo, dizendo que eu tinha que concluir e dar um número, sei lá mais o quê, eu coloquei a conclusão para ele. Concluindo, Sérgio, a comparação entre os métodos, os diferentes métodos dialíticos é bastante discutida na literatura. Os procedimentos contínuos são mais bem tolerados por pacientes com instabilidade hemodinâmica severa e necessidade de suporte inotrópico, permitindo o controle volêmico e metabólico mais adequado. Isso é fato. Métodos contínuos facilitam o desenvolvimento de complicações hemorrágicas pela necessidade de anticoagulação plena, porém, nós temos aí agora a luz do citrato. A hemodiálise intermitente é reservada para pacientes estáveis e permite que os pacientes fiquem disponíveis para a realização de exames diagnósticos ou procedimentos invasivos ao término do procedimento. A DPI também pode ser uma opção terapêutica, porém, pacientes com instabilidade hemodinâmica utilizando drogas vasoativas podem alterar as características de transporte da membrana peritoneal. Deve ser evitada em pacientes com graus elevados de hipercatabolismo ou insuficiência respiratória. Quadro de aviso, Sérgio, mais uma vez. Ainda não foi demonstrado nenhum benefício dos métodos contínuos sobre os métodos intermitentes ou vice-versa. A escolha deve ser individualizada, levando em conta a experiência da equipe, a capacidade logística e a organização de cada serviço. A mortalidade dos pacientes com IRA ainda permanece elevada e muitas dúvidas persistem sobre qual método dialítico melhor disponível, e assim como a dose, o momento ideal é iniciar o suporte dialítico no paciente crítico. Aqui, só lembrando uma coisa, a gente fica com aquela sensação realmente de que a IRA está ganhando da gente. Eu vou concluir com isso.
Faltam só mais 12. Necessitamos ainda de trabalhos mais bem desenhados, conduzidos de forma clara, com endpoints melhor definidos, que possam nortear uma conduta mais lúcida frente aos pacientes criticamente enfermos. Então, desde essa época, com esse dialisador que o Sérgio trabalhou muito tempo, até essa metodologia muito mais sofisticada, nós não conseguimos muito impacto frente à IRA. Por quê? Olha, quando a gente vê um paciente desse, esse caso é um caso de meningite meningocócica, ele é todo invadido, ele tem ventilação mecânica, ele tem vários acessos. Isso aqui, quando a gente vê aquela quantidade de coisinha, uma atrás da outra, a gente sabe que a quantidade de droga, acesso central, acesso femoral, aqui embaixo, mais um. Então, é um paciente, gente, que é completamente diferente tratar uma IRA desse paciente do que tratar uma IRA. Há 3, 4 décadas atrás, a insuficiência renal aguda era de paciente que tomava ou transfusão de sangue incompatível ou acidente obstétrico. Hoje, não. E picada de cobra. Era 9% sepse há 30, 40 anos atrás, o que era errado, porque existia também. Agora não, hoje o ambiente, o cenário na terapia intensiva é completamente diferente. E por isso mesmo, e citando o Dr. Burdman, o trabalho que ele publicou no Critical Care em 2006, a mortalidade continua ainda acima de 60%. Então, terapias contínuas são melhores que terapias intermitentes? Força de recomendação, 2. Grau de evidência, B. Dias desses no octágono, contínuo versus intermitente. E a luta continua. E estou terminando agora, eu queria só deixar claro aqui que esse é o livrinho, Pedrinho Formigueiro, esses são a turma que participou no CDzinho. Sandra de Sá, Eduardo Zé, que tem muita gente nova que não deve conhecê-lo, Léo Gandelman, Oswaldo Montenegro, Luiz Melodia, e uma turminha boa aqui. E esse é o site do Pedrinho, quem quiser entrar lá pode pedir o livro, comprar, ouvir as musiquinhas, tem as fotos, tem tudo, tem historinha. Então é isso aí. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Eu desligo aqui. Vamos para a próxima apresentação. O próximo tema é sobre síndrome hepatorrenal, uma atualização. Quem vai falar é a doutora Cristiane Yunes. A Cristiane é nefrologista do Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves e nefrologista do Hospital das Clínicas da UFMG. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar participando aqui desse encontro mineiro de nefrologia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome hepatorrenal e o que tem mais de atualizações, focando um pouquinho mais em tratamento e em manejo desses pacientes. Então, esses são os temas que a gente vai cobrir, começar com uma introdução até a gente chegar no tratamento. Começando um pouquinho pela história. Então, desde o século XIX, já em 1860, foi reconhecida uma associação entre uma doença hepática grave, avançada, e uma insuficiência renal oligúrica. Mais ou menos 100 anos depois, é que foi revelada realmente a patogênese da síndrome hepatorrenal, como a gente a conhece hoje, relevando uma síndrome que tem importantes alterações hemodinâmicas e que é associada a uma alta mortalidade. Epstein reconheceu um marco importante, que é a vasodilatação esplâncnica, associada a uma vasoconstrição renal significativa. Em 1970, foi reconhecido o termo de insuficiência renal terminal funcional. Ela é funcional justamente porque ela é potencialmente reversível. E, quando a gente analisa a histopatologia desses rins, a gente vê que não existem alterações quase renais. E, se a gente pega um rim de um paciente com uma insuficiência renal importante pela síndrome hepatorrenal e transplanta, ele tem capacidade de funcionar normalmente. Então, é uma alteração funcional do rim. Ela é definida como uma insuficiência renal aguda, que ocorre em pacientes que têm uma cirrose avançada na presença de ascite ou que faz uma insuficiência hepática fulminante, caracterizada pela redução da filtração glomerular e pelo fluxo plasmático renal, secundário a uma vasoconstrição importante, associada a uma vasodilatação sistêmica e diminuição do volume circulante efetivo. Dividida em 2 tipos, caracterizada basicamente pela sua evolução, a síndrome hepatorrenal tipo 1
ela é extremamente agressiva, tem uma mortalidade elevada, a sobrevida média dos pacientes é 2 semanas, e é definida como redução em 50% do ritmo de filtração, abaixo de 20 ml por minuto, num período igual ou menor em 2 semanas, ou um aumento da creatinina em 2 vezes para valores maiores que 2,5 mg por decilitro. Já a hepatorrenal tipo 2, ela tem um curso muito mais insidioso, a sobrevida é em média de 6 meses, e ela é definida como uma creatinina acima de 1,5 mg por decilitro. A incidência não é muito bem estabelecida. Esse estudo é um estudo prospectivo, com cerca de 230 pacientes com cirrose ascite, que mostrou um risco em um ano, cerca de 18% dos pacientes poderiam evoluir para uma síndrome hepatorrenal, e esse valor chegando a 38% num período de 5 anos. Esse estudo é um estudo multicêntrico, retrospectivo, que visou identificar causas de IRA em pacientes cirróticos, e a gente vê que a síndrome hepatorrenal corresponde a quase 30% desses pacientes, dividindo aí as causas com a necrose tubular e outras causas de pré-renal. A mortalidade, como a gente sabe, é uma mortalidade elevada, e, infelizmente, a gente ainda não conseguiu alterar muito isso. Ela é mais elevada na tipo 1, que é uma doença extremamente agressiva. Na tipo 2, ela continua sendo elevada quando comparada àqueles pacientes que têm insuficiência hepática, mas que não intercorrem com a síndrome hepatorrenal. Então, foi estabelecido alguns critérios, esse é o que está sendo utilizado para a gente fazer o diagnóstico da síndrome hepatorrenal, são os critérios pelo International Ascites Club. Ele é dividido em critérios maiores e menores. Então, os critérios maiores, a presença de cirrose ascite é um critério obrigatório, a creatinina deve ser acima de 1,5. A gente deve tentar sempre excluir, isso nem sempre é uma coisa fácil, mas excluir outras causas de insuficiência renal. Então, excluir choque, infecção bacteriana, aí a PBE seria a principal, e o uso de drogas nefrotóxicas, que também é bastante comum nesse grupo de pacientes. A gente deve tentar excluir cláusulas glomerulares e, portanto, excluir uma proteinúria acima de 500 miligramas e outros achados ultrassonográficos que possam justificar uma insuficiência renal. E fazer uma prova terapêutica também com expansão volêmica. O recomendado é que seja feita com albumina, na dose de 1 grama por quilo, e o paciente deve estar sem o uso de diurético por, no mínimo, 48 horas. Os critérios adicionais que ajudam a gente a fazer o diagnóstico seriam um volume urinário menor que 500 ml por dia, um sódio urinário baixo. A gente sabe que esses pacientes têm uma hipovolemia efetiva e são ávidos por sal, uma osmolaridade urinária elevada, hemácias na urina menor que 50, isso em pacientes sem sonda, justamente para tentar excluir também outras causas, principalmente glomerulopatias, e um sódio sérico também baixo, que é muito comum nesses pacientes cirróticos. Lembrar que o diagnóstico nem sempre é um diagnóstico fácil, ele é justamente um diagnóstico de exclusão, por isso que a gente tem esses critérios para ajudar a definir melhor. Dentro dos critérios, tem parâmetros para ajudar a gente a eliminar a possibilidade aí de glomerulopatias e vasculites e tentar eliminar outras causas, como necrose tubular aguda e a chance de ser uma pré-renal. Então, para a gente falar de tratamento, a gente tem que entender um pouquinho da fisiopatologia dessa doença. Ela é caracterizada basicamente pela vasodilatação arterial periférica, levando a um estado de uma circulação hiperdinâmica com uma vasoconstrição renal. Com isso, vários sistemas neurohormonais são ativados, principalmente o sistema nervoso simpático, renina, angiotensina, aldosterona e a vasopressina. Ocorre uma disfunção cardíaca e liberação de várias citocinas e mediadores vasoativos na circulação renal. Então, isso aqui é um esqueminha para a gente ver o tanto que é complexo essa síndrome e a disfunção de múltiplos órgãos, na verdade, né? Então, tudo começa com um fígado doente, ocorre uma hipertensão porta e uma hipertensão sinusoidal, que vai levar a um acúmulo de sangue na circulação esplâncnica,
que faz com que aumente a liberação de, principalmente, o óxido nítrico, aqui, que é o principal vasodilatador. Isso leva a uma vasodilatação esplâncnica, que vai levar a uma diminuição do volume circulante efetivo, que, por consequência, vai ativar esses sistemas neurohormonais. Então, uma hipovolemia ativa os baroreceptores, que ativa o sistema nervoso simpático, levando a uma circulação hiperdinâmica, aumento do débito cardíaco e aumento da frequência cardíaca. A liberação também de ADH, que vai agir aqui no rim, e do sistema renina-angiotensina por vasoconstrição renal. Isso vai levar à diminuição dos fatores vasodilatadores renais, com aumento dos vasoconstritores. Ocorre uma disfunção cardíaca específica dos pacientes cirróticos, que é denominada de cardiopatia cirrótica, liberação de fator natriurético atrial, e no rim a gente vai ter uma série de alterações. Esse rim, por interpretar o organismo como hipovolêmico, vai fazer uma retenção de sódio, diminuir sua capacidade de excreção de água livre, e, com o passar do tempo, esses pacientes vão acabar desenvolvendo hiponatremia e uma queda do ritmo de filtração glomerular. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a disfunção cardíaca, isso é um tema que está sendo cada vez mais estudado e mais elucidado, já é denominada como cardiomiopatia cirrótica. Aquele aumento do débito cardíaco e da frequência é uma resposta compensatória, mas, na verdade, existe uma resposta inadequada a esses estímulos. Esses pacientes, a grande maioria, apresentam uma disfunção diastólica e sistólica leve ao repouso, mas, principalmente, quando submetidos a situações de estresse, como infecções ou hemorragias, que vão diminuir mais esse volume efetivo e perpetuar essas alterações hemodinâmicas, esses pacientes acabam evoluindo com uma disfunção sistólica mais grave e não conseguem compensar, que é um dos fatores desencadeantes aí de desenvolvimento da síndrome hepatorrenal. Ocorre também alterações fisiológicas, como um intervalo QT prolongado, elevação do peptídeo natriurético atrial, e a fisiopatologia, acredita-se, isso ainda tem muita coisa a ser elucidada, que seja pelo efeito inibitório de citocinas, óxido nítrico, uma diminuição dos receptores beta-adrenérgicos, a presença de fibrose e edema que o miocárdio acaba fazendo e algumas anormalidades eletrofisiológicas. Alguns pacientes também ainda podem ter associado aí a miocardiopatia alcoólica nos pacientes que são etilistas, né? Existem vários fatores que a gente reconhece já que podem precipitar uma síndrome hepatorrenal. Esses são os principais. Das infecções bacterianas, o PBE é o principal caso. As paracenteses volumosas, que muitas vezes a gente vê colegas cirurgiões aí fazendo, muitas vezes sem uma reposição de albumina adequada. E a gente sabe que esses pacientes têm uma hemodinâmica muito lábil, né? Eles têm vários mecanismos aí compensatórios. Quando a gente tira uma quantidade muito elevada de volume, a gente causa um estresse hemodinâmico muito grande para esse paciente. Os sangramentos gastrointestinais e a hepatite alcoólica aguda. Isso tudo vai piorar essa vasoconstrição renal, piorar a circulação hiperdinâmica e acentuar ou desequilibrar essa cardiomiopatia cirrótica, levando aí ao aparecimento da síndrome hepatorrenal. Então, aqui, só para a gente falar, isso aqui, a gente vai focar mais aqui na síndrome hepatorrenal tipo 1, que é a síndrome que está mais associada a fatores precipitantes, que a gente consegue reconhecer. Cerca de 80% a 100% dos pacientes a gente consegue identificar. Já na síndrome hepatorrenal tipo 2, nem sempre a gente vai conseguir identificar aí um fator precipitante. Então, a gente tem que saber como tratar a CIT desses doentes, né? Atentar sempre para o risco de PBE. Hoje em dia, tem como a gente fazer prevenção aqui, daqui a pouquinho eu vou falar disso. A restrição de sódio é fundamental, e nem sempre a gente consegue, os pacientes são pouco aderentes, né? Ninguém gosta de comer sem sal, mas é fundamental, já que a gente sabe que isso alteração renal de avidez por sódio é uma alteração precoce. A restrição hídrica é indicada para aqueles pacientes que têm hipervolemia, que já têm uma hiponatremia. Os diuréticos são fundamentais no tratamento da ascite. A gente começa aí principalmente com a espironolactona, e muitas vezes
a gente tem que associar aí a furosemida também, e a perda de peso também é um fator muito importante. Então, quando a gente está tentando desinfiltrar um paciente, tentar não ser muito agressivo, tentar respeitar aqui no máximo 500 a 800 miligramas por dia, para a gente justamente não ser muito agressivo na circulação, naquele esquema circulatório do paciente. Cerca de 10% dos pacientes vão ter ascite que é chamada de refratária, aquela ascite que não responde à restrição de sal e que não responde ao diurético. E esses pacientes têm um risco maior de desenvolver a síndrome hepatorrenal. As paracenteses volumosas, a gente já sabe que causam essa disfunção aqui da circulação. E sempre lembrar que a gente deve fazer, então, a reposição com albumina. O TIPS, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, pode aí tentar ser usado, né, que é um shunt intrahepático, para tentar, em alguns casos restritos, ele pode ajudar aí no tratamento da ascite refratária. Ele tem até um resultado bom em termos de tratamento da ascite. Então, o que a gente tem de prevenção? A PBE é uma patologia muito prevalente nesses pacientes, e hoje em dia a gente sabe que se a gente administrar, foi apresentado um trabalho no New England, aqui de 99, que se a gente administrar albumina no início do tratamento e 48 horas após, associado ao antibiótico, a gente tinha uma resposta melhor em termos de evolução para a síndrome hepatorenal. Então, 10% do paciente que recebeu albumina, comparado com 33%, acabou evoluindo para a síndrome hepatorenal. E isso teve uma alteração também quanto à mortalidade, melhorou também a mortalidade. Acredita-se justamente que, por você estar com um quadro infeccioso e você piorar a hemodinâmica, você lançar mais fatores vasodilatadores na circulação, quando você administra albumina, você tem uma melhora do intravascular e você diminui, então, a perpetuação desses sistemas vasoconstritores. Na hepatite alcoólica também tem como a gente atuar aí no mecanismo de prevenção. Foi publicado aqui no ano de 2000, no Gastroenterology, que a hepatite alcoólica, se a gente administra pentoxifilina, houve uma melhora em termos da evolução para a síndrome hepatorrenal e também uma melhora em termos de mortalidade por a pentoxifilina ser um inibidor aqui do fator de necrose tumoral e também por reduzir a produção do fator de crescimento do endotélio. Outra área que a gente pode atuar em prevenção é na profilaxia primária, né? A profilaxia secundária está bem estabelecida, mas a profilaxia primária de PBE com norfloxacin, esse trabalho aqui de 2007, mostrou que alguns pacientes, principalmente aqueles com child mais avançado, e pacientes que tinham um líquido acítico com nível de albumina muito baixo, ou que apresentavam disfunção renal, se a gente fizesse uma profilaxia primária com norfloxacin, a taxa de evolução para a síndrome hepatorrenal era muito menor, principalmente nos primeiros 3 meses. Então, aqui a gente vê o placebo e o grupo que usou norfloxacin em termos de evolução para a hepatorrenal. Então, isso é outra área que a gente pode atentar mais e começar a tratar nossos pacientes adequadamente, investindo em prevenção. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento, começando aqui pelas medidas gerais. Então, a restrição de sal é um marco fundamental nos pacientes cirróticos, a restrição hídrica também, se a gente tem uma hiponatremia associada, atentar muito para a nutrição, eu acho que isso muitas vezes fica de lado, lembrar que esses pacientes já são pacientes desnutridos pela própria doença hepática, e a gente tem que ter um balanço proteico muito... tentar ser o mais adequado possível. Se a gente errar a mão e der muito proteína, a gente aumenta o risco de encefalopatia. Se a gente restringir muito a proteína, a gente vai desnutrir ainda mais esses pacientes. E, no caso de ascite muito volumosas, paracenteses de alívio por reduzir a pressão intraabdominal e, às vezes, melhorar a hemodinâmica, mas sempre lembrar aqui da reposição com albumina. Então, agora que a gente viu um pouquinho da fisiopatologia, a gente vai tentar atuar, o tratamento vai tentar atuar justamente naqueles mecanismos de vasoconstrição ou vasodilatação.
Os vasos, como a gente sabe que existe uma vasodilatação, uma vasoconstrição renal importante, pensou-se, então, bom, vamos atuar dando vasodilatadores renais. Dopamina, misoprostol. Não funcionou. Então, assim, hoje em dia não existe, a Lilian até já falou, não existe justificativa para esse negócio de dar dopamina para fazer o paciente urinar, embora, infelizmente, a gente ainda veja muito isso na nossa prática. Então, pensou-se, vamos administrar antagonistas dos vasoconstritores renais. Saralazina, fentolamina. Esses estudos, infelizmente, geralmente são estudos pequenos, né? A grande maioria dos estudos que a gente vai falar aqui são estudos pequenos, não randomizados, então que não são estudos muito bons. Mas, de qualquer maneira, isso também não funcionou. E aí a gente vai entrar nos vasoconstritores sistêmicos, que é o que a gente tem, e é o que a gente usa atualmente para tentar ganhar um tempo para esses pacientes até o tratamento mais definitivo, que continua sendo o transplante hepático. Então, nos vasoconstritores sistêmicos, existem os análogos da vasopressina, a ornipressina e terlipressina, os análogos da somatostatina, que é representado pelo octreotide, e os análogos alfa-adrenérgicos agonistas, e os agonistas alfa-adrenérgicos, que seria a midodrina. Então, existem vários trabalhos com associações, a midodrina e o octreotide mostrou um resultado até razoável. A ornipressina, que foi um análogo primeiramente estudado, mostrou um resultado bom, mas muitos pacientes apresentaram aí disfunção, alterações isquêmicas, né, pelo efeito vasoconstritor, e a terlipressina, que é o que a gente usa hoje em dia como droga de escolha, terlipressina associada à albumina. Então, esse trabalho aqui, publicado em 2007, mostra a associação de midodrina em octrotídeo. 40% dos pacientes, desses 80 pacientes, mostraram uma redução na queda de creatinina e houve uma resposta na sobrevida. A grande vantagem desse esquema de tratamento é que ele pode ser feito ambulatorial, porque o octrotídeo pode ser aplicado subcutâneo e a midodrina pode ser administrada oral, ao contrário da terlipressina, de noradrenalina, que tem que ter internação hospitalar. Então, tem vários estudos agora falando sobre a terlipressina. A terlipressina atualmente está estabelecido como um bom tratamento. Esse estudo aqui associou a terlipressina com a albumina, comparado só com a albumina, e mostrou que a terlipressina associada à albumina teve melhor resposta quanto à melhora da função renal e não deixar evoluir para a síndrome hepatorrenal. Esse estudo também testou a eficácia da terlipressina, também mostrou uma melhora significativa do clearance de creatinina e uma diminuição dos níveis de norepinefrina com esse tratamento instituído, além do melhora do débito urinário. Esse estudo aqui fez uma revisão sistemática das terapias vasoconstritoras. E aí a gente viu que a terlipressina realmente melhorou muito o prognóstico desses pacientes. Eu já estou acabando aqui também. Já vi que o meu tempo também já se esgotou. Então, para falar um pouquinho de noradrenalina, porque nem todo mundo tem acesso à terlipressina, inclusive nos Estados Unidos eles não têm essas drogas, né? Então, os trabalhos deles, eles não têm muitos trabalhos com terlipressina. A noradrenalina também, esse é um protocolo que foi proposto aqui nesse trabalho, ela também parece que mostrou um resultado bastante razoável e bastante equivalente com a terlipressina. Então, aqui a gente não dá para todo mundo ver, mas a creatinina teve mais ou menos a mesma redução, a pressão arterial também se elevou no mesmo nível, foi para 34 aqui a média, assim como 84 aqui, a pressão venosa central também. Então, os resultados foram muito semelhantes usando essas duas drogas. Então, pode ser uma alternativa boa também. Falando rapidamente do TIPS, o TIPS ele pode ser usado na ascite refratária. Ele, na verdade, ele tem uma restrição muito alta pelo alto risco de encefalopatia. É colocado um shunt intrahepático que vai visar diminuir a hipertensão porta aí nesses casos. E ele pode ser mais aplicado em pacientes com Child A ou B, justamente pelo risco de encefalopatia, e tem poucos estudos usando ele na prevenção de síndrome hepatorrenal. A hemodiálise continua sendo um tratamento usado, não existe consenso qual que é a melhor modalidade de diálise. Alguns estudos falam que a diálise contínua seria melhor pela questão hemodinâmica.
mas é aí na questão da gente conseguir comprar tempo. Esse MARS aqui é totalmente experimental, seria, na verdade, um sistema para tentar remoção de substâncias ligadas à albumina, como toxinas, amônia e ácidos biliares, mas não tem nada sendo usado ainda. E o transplante hepático continua sendo o nosso tratamento de escolha. Os pacientes que fazem hepatorrenal têm um risco um pouco aumentado no pós-operatório imediato, justamente por ter uma maior morbidade, muitas vezes ainda precisarem de diálise no pós-operatório imediato, mas, a longo prazo, é um número muito pequeno que vai ficar dependente de diálise. A função renal e essas alterações neurohormonais de hemodinâmica que a gente viu se normalizam no primeiro mês, e a sobrevida em 3 anos é praticamente igual à sobrevida daqueles pacientes que não fizeram síndrome hepatorrenal. Então, só para resumir o que a gente falou, a gente tem que sempre lembrar das medidas preventivas, já que essa doença a gente ainda não consegue atuar muito na sua mortalidade. Então, lembrar no PBE, sempre associar albumina com antibiótico. O norfloxacin, lembrar dele na profilaxia profilática naqueles pacientes que têm um child mais avançado, com nível de albumina no líquido acítico mais baixo, e a pentoxifilina na hepatite alcoólica. O tratamento de escolha, infelizmente, ainda é o transplante hepático. Eu digo infelizmente porque a gente não tem órgãos suficientes, e muitos dos nossos doentes acabam morrendo antes de conseguir um transplante. E o que a gente faz, por enquanto, é justamente para ganhar tempo. Então, o que tem de comprovado hoje em dia é o uso da terliplecina associada à albumina. A noradrenalina também parece ser uma boa opção, que não tem acesso à terliplecina. O TIPS tem indicação num grupo muito restrito de pacientes. E a diálise também vai nos auxiliar aí em ganhar tempo até que a gente consiga o transplante. Obrigada. Obrigado, Cris. Sérgio Aito, Divinópolis. Primeiro, parabéns pela palestra, nenhuma surpresa, nós somos macaca de auditório do trabalho seus, adotamos plenamente lá em Divinópolis, faz parte da indumentária dos residentes o ultrassom debaixo do braço, faz parte do nosso exame físico e tudo mais. Mas eu queria fazer uma pergunta extremamente prática. Um ultrassom daquele está custando entre 50 e 60 mil reais. Vocês conseguem receber pelos procedimentos? Não, isso não tem nenhuma cobrança de procedimento, né? Na verdade, o que a gente tem, inclusive, dado científico, reduz as complicações, né? E, com isso, reduz custo. Talvez a jogada da gente poder fazer isso esteja na base da literatura que a gente tem de redução de complicações secundárias e custos secundários, né? Infecção, reprocedimento, etc., etc. Mas isso também em São Paulo, quando estava começando a ver essa parte, ainda fazendo os cursos, o que a gente tinha conversado com o pessoal do Einstein, que eles também não tinham como cobrar isso, dentro do Albert Einstein, e, na verdade, o que aconteceu é que a demanda de exames e procedimentos que eles faziam dentro da UTI, ou isso foi para a UTI, dentro da demanda da UTI, de análise de funcionamento cardíaco, etc., etc., aumentou a demanda de pedidos para o ecocardiografista. Ou seja, à medida que eles detectavam visualmente alguma alteração, eles queriam ter aquilo documentado pelo ecocardiografista. E isso aumentou outra demanda de exames, né? Então, com relação a custo, cobrança direta não, mas acho que os ganhos vêm com o ganho nosso, da gente fazer um trabalho muito menos estressante, né? A gente não precisa ficar invadindo mais o doente igual a gente invadia até pouco tempo atrás. Graças a Deus, a gente aboliu o Swan-Ganz tem um bom tempo, né? Então, assim, eu acho que isso, para nós, quanto mais treinamento, pessoas que tiverem capacitadas para isso, pode usar como monitorização. Em vez de medir PVC, acompanha a infusão de volume pela cava, avaliação cardíaca e avaliação de ultrassom pulmonar, é o que a gente tem tentado fazer na UTI. Agora, na nefrologia, o Pazé está até fazendo mestrado lá agora em relação a isso, né, avaliação volêmica nos pacientes em diálise, e a gente também tem usado isso como rotina na diálise também, ou seja, o paciente que sai da diálise, a gente quer ajustar peso seco, então, ou seja, tem uma série de ganhos que a gente pode ter com o ultrassom, né? A parte de procedimento e de avaliação clínica, igual falou, questão de exame físico, auscultando
crepitação, né, e ficar deixando o cara ter câimbra na máquina para a gente definir peso seco. A gente faz ultrassom, tem uma sensibilidade, uma especificidade muito maior à alteração pulmonar, e a avaliação da cava também a gente define melhor esse peso seco dos pacientes. Então, o custo indireto que a gente geraria com isso, de maior intercorrência dialítica, pior qualidade de vida, o paciente tem que fazer sessão extra porque está hipervolêmico, ou seja, isso a gente acaba conseguindo mostrar a redução desses custos. Talvez aí viabilize para um gestor facilitar de ter o ultrassom dentro do serviço, ou de nefro, de UTI. Anderson. Anderson, deixa eu fazer uma pergunta para você. Primeiro, parabéns, acho uma experiência nova, uma coisa muito interessante, aplicável, né? Na prática de vocês, quem que faz o exame? É o coordenador? Todos os plantonistas eles realizam? Lá eu e o Pazelli coordenamos a UTI, então a gente obrigatoriamente nos pacientes que precisam de avaliação a gente faz, né? Agora a gente tem alguns plantonistas que já fizeram treinamento e eles às vezes não vão ter uma facilidade de fazer avaliação cardíaca por débito, mas eles sabem pelo menos olhar a cava, ter uma noção da contratilidade miocárdica, avaliar a linha A, ou seja, então a gente já tem também alguns plantonistas em treinamento para seguir uma uniformidade. Então, uma outra coisa que me veio à mente aqui agora é só um exercício aqui teórico, vamos chamar assim, porque o ultrassom de cava me parece mais fácil, né? O ecocardiograma já é mais difícil, para nós clínicos, né? Uma ferramenta teórica talvez interessante seja o BNP. Porque o cara às vezes faz ultrassom de cava, dosa o BNP, que pode inclusive ser cobrado, né? E também, assim, a gente pode dizer que é minimamente invasivo, de repente seja uma combinação útil. O que você acha disso? Para nós, a gente não tem a facilidade de dosar BNP, porque na UTI que a gente trabalha é SUS, então a gente não tem BNP. Então, o nosso BNP é a cava, o coração e a linha B do ultrassom mesmo, né? Então, assim, em relação a dosar BNP, para nós é muito difícil, né? É só fazer um comentáriozinho. A gente comprou também, sabe? A gente já está lá com Titã? Titã. Que é muito robusto, ele é muito resistente, e ele é caro quando você não usa. O nosso está caríssimo. Exatamente, por isso, não é... Aí que está. Então, mas sabe o que eu acho que acontece? Por exemplo, ele tem que estar muito à mão. Não pode ser aquele... O presidente vai atender o telefone. O que não pode é estar lá o ultrassom, dentro da bolsa, guardado lá, e você precisa de fazer no paciente, aí fala, pede para buscar, aí ninguém faz. Então, isso tem que estar muito à mão. Agora, o procedimento, Fernando, é muito rápido. Essa avaliação, especialmente na terapia intensiva, é muito ágil. Em pouquíssimos minutos, você já viu a cava, já olhou o coração, já viu ali o pulmão, como é que ele está. Anderson, coloca isso para a gente, de quanto tempo você gasta para fazer um exame que te dá uma capacidade de falar, mas esse paciente está hipovolêmico, ou está hipervolêmico, como é que ele está? Para avaliação de pulmão e cava é imediato, né? São poucos segundos para a gente poder fazer isso, né? A avaliação cardíaca demora um pouquinho mais, porque tem que pegar uma janela adequada. Vocês viram que as imagens, às vezes, não são imagens de janelas ecocardiográficas bonitas, de exame, de filmagem, de foto de ecocardiograma, mas, assim, dadas as dificuldades, a gente tem sempre, às vezes, na ventilação, um pulmão que vai entrar na frente, etc., etc., mas, assim, igual eu falo, é imediato. Colocou ali no pulmão, viu linha B ou não viu linha B, é muito direto, né? A avaliação, essa avaliação que a gente usa na UTI, ela veio da emergência, né? Então, pega um paciente de trauma que está chocado, então você não tem tempo de ficar fazendo ultrassom, achando janela, então é né? É como se fosse um protocolo do ACLS, e o ACLS está para incorporar agora a avaliação ecocardiográfica como substituto da palpação de pulso. Porque o que se tem visto é que pacientes com atividade elétrica sem pulso podem ser reais atividade elétrica sem pulso e já pode ser a sistolia. Então, ou seja, e no subgrupo já tem diferente mortalidade. Então, a tendência, talvez, aquela palpação de pulso de 10 segundos que a gente tenha, e vai ter que ter um aparelho para fazer uma janela subcostal e ver se o coração contrai ou não, e depois fazer isso uma reavaliação enquanto persiste os esforços de reanimação. Ou seja, a aplicação vai crescer, mas, igual o Fernando falou, tem que usar, né? Não adianta fazer um treinamento ou fazer qualquer coisa que seja, que você não aplique, né? E vocês vão ver que, com o dia a dia, depois que começa a incorporar isso, é difícil de tirar.
né? Agora, para você puncionar um acesso, você não entra na sala de puncionar catéter sem o ultrassom está lá dentro. Mas a facilidade, a segurança que a gente tem é muito importante. E nós vamos mostrar um trabalho agora no Congresso Brasileiro de Nefrologia, a gente mandou agora para ver se aceita para o pôster, a avaliação de todos os pacientes nossos, eu fechei esse dado ontem, a avaliação de todos os pacientes que fizeram catéter ano passado, né, que usaram catéter duplo lúminus jugular, a gente achou 30% de trombose jugular. Ou seja, você vai passar catéter ali aonde? Né, então, teve um caso em 2010 que é trombose bilateral. Então, ou seja, não tem como você vai ficar ali acertando sua carótida, né? O catéter custa, né? Catéter não tem nem que ver. Então, os custos secundários. Você vai usar menos catéter, gastar menos tempo, você vai poder fazer outras atividades. E aí, eu acho que vai em cima disso. Bem, eu gostaria de parabenizar todos os palestrantes, que as palestras foram excelentes. Só queria fazer uma consideração na palestra do Fernando, que o que aconteceu também com a terapia intermitente é que ela melhorou muito. A SLED que a gente faz hoje é uma SLED muito boa, e realmente ela consegue resolver grande parte dos casos que antigamente a gente não conseguiria dialisar. Hoje você consegue mexer no sódio, consegue colocar uma diálise de 8, 10, até 12 horas. Então, isso foi uma questão importante que eu acho que esses trabalhos que compararam colocaram uma SLED boa. E a outra questão é que as terapias contínuas, os pacientes que a gente, quem tem experiência, que sabe que tem paciente que precisa de terapia contínua, esses não foram incluídos nos trabalhos. Os trabalhos, esses pacientes muito com dose alta de nora, eles foram excluídos. Então, tem esse viés, que por isso que entra na recomendação do guideline, que para casos de instabilidade hemodinâmica grave, seria uma recomendação. E hoje a gente vê que no mundo, assim, o Belomo, que é o grupo australiano, que é uma filosofia, ele usa para todo mundo. E eu acho que hoje eu concordo com o Meta, que hoje você tem um arsenal e que o mesmo paciente pode ser que em momentos diferentes dele, na UTI ele vai usar os procedimentos diferentes. E muitos parabéns. Estamos com o tempo estouradaço. 10 intervalo agora para um coffee, 10h20 a gente está de volta.